Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos concluir o capítulo 15, Brasil dos anos dourados, a ditadura. Então, na aula passada a gente falou sobre os anos dourados, sobre JK, sobre o desenvolvimentismo, sobre a construção de Brasília, sobre as desigualdades regionais e sociais, sobre o breve governo de Jânio Quadros e a sua crise sucessória, e também sobre o governo de Jango, que passou as reformas de bases, aos movimentos populares e às ligas camponesas. Então, hoje nós vamos falar sobre a ditadura civil e militar. Então, a ditadura militar no Brasil, como diz Chico Buarque de Holanda, dormia nossa pátria mãe, tão distraída sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Em 64, a nação recebeu um tiro no peito, um tiro que matou a alma nacional. Os personagens que pareciam fazer parte da história do Brasil, como nós imaginávamos, esses personagens de repente sumiram, ou fora do poder, ou presos, ou mortos, e em seu lugar surgiram outros que eu nunca tinha visto, idiotas que nem mereciam ser notados. Aí veio a percepção clara que o Brasil tinha mudado para sempre. Havia sido cometido um assassinato político. Ali morreu um país, morreu uma liderança popular, morreu um processo. Não se matam somente as pessoas, também se matam os países, os processos históricos. Herbert de Souza, o Betinho. A ditadura civil-militar. As reformas propostas por Jango buscavam diminuir as desigualdades da sociedade brasileira, mas fora visto pelos setores conservadores como o primeiro passo para a adoção do comunismo no Brasil. Então, as críticas ao governo de Jango tinham origem também nas dificuldades que atingiram a economia brasileira. A inflação anual, por exemplo, cresceu de 26,3% de 1960 para 78,4% em 1963. O crescimento do produto interno bruto tinha sido de 5,3% em 62 e caiu para 1,5% em 63. Então, as dificuldades econômicas também fizeram crescer o número de greves, chegando a 172 em 63, quase 6 vezes mais do que no ano de 1958. A radicalização dos setores de esquerda e de direita era cada dia maior. Então, no dia 31 de março de 1964, tropas partiram de Minas Gerais com destino ao Rio de Janeiro, onde estava o presidente. No Rio, Jango não aceitou os desdobramentos desse processo e foi para Brasília, e depois para Porto Alegre, na tentativa de articular uma resistência. Mas não teve sucesso. Na madrugada de 2 de abril, o Congresso Nacional declarou vaga a presidência da República, empossando o presidente da Câmara dos Deputados, Raniero Mazzilli, no lugar de Jango. Iniciava-se a ditadura civil-militar no Brasil. A democracia acuada. Após a instalação da ditadura, os governos militares passaram a governar o país por meio de decretos, os chamados atos institucionais. O primeiro deles, o AIS-1, foi editado em 9 de abril. O que é que ele dizia? Nomeava o general Humberto de Alencar Castelo Branco presidente. As constituições estaduais e federais seriam mantidas. A eleição do presidente e de vice passaria a ser efetuada pelo Congresso Nacional. O presidente passava a ter amplos poderes para remeter ao Congresso sugestões para a reforma da Constituição de 1946. As investigações contra os crimes, contra o Estado ou contra a ordem pública, política e social poderiam ser instauradas contra indivíduos ou coletividade. Os comandantes em chefe das Forças Armadas, que assinavam o AI-1, poderiam cassar direitos políticos pelo prazo de 10 anos e anular mandatos legislativos. Para conter os gastos do governo e reduzir a inflação, o novo governo cortou investimentos, elevou os impostos e congelou os salários para os trabalhadores. A inflação baixou, mas a recessão provocou o fechamento de empresas, arroz salarial e desemprego. Na política externa,
Castelo Branco alinhou-se aos Estados Unidos e firmou novos acordos com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, o que permitiu ao governo receber novos empréstimos. Nas eleições para governador, em outubro de 65, a oposição conquistou vitórias em 5 dos 10 estados onde houve a disputa eleitoral. Em resposta, os militares restringiram ainda mais a democracia por meio do Ato Institucional número 2, o AI-2. O novo ato estabeleceu que as eleições presidencialistas continuavam sendo feitas de forma indireta, reduziu as atribuições do Congresso Nacional e conferiu ao presidente o poder de baixar decretos sobre questões de segurança nacional. Além disso, extinguiu todos os partidos políticos e permitiu a criação de apenas 2, um de situação, que era a Aliança Renovadora Nacional, ARENA, e um de oposição, o Movimento Democrático Brasileiro, MDB. ARENA e MDB, para onde foram os políticos que ingressaram na ARENA, né? O DN, PSD e PTB, que eram os partidos que existiam, né? Mesmo que na clandestinidade. A linha dura chega ao poder. Indicado pelos militares, o governo Arthur da Costa e Silva foi eleito presidente da República pelo Congresso Nacional em outubro de 1966 e empossado em março do ano seguinte. Na mesma data começou a vigorar uma nova Constituição, a Quinta da República, que incorporava as determinações dos atos institucionais. O período do governo de Costa e Silva, a chamada linha dura do Exército, ficou marcado pelo crescimento dos movimentos de oposição e pela repressão policial. O movimento estudantil, embora na clandestinidade, continuava atuante, né? Por melhores condições de ensino, contra a ditadura. Os estudantes secundaristas também reivindicavam aumento de número de vagas nas universidades públicas. Em junho de 1968, o movimento estudantil organizou uma grande manifestação contra o regime militar. O protesto, que ficou conhecido como a Passeata dos 100 mil, contou com a participação de artistas, estudantes, padres, intelectuais e outros setores da sociedade brasileira. Aí, abaixo a ditadura, o povo no poder. É uma imagem exatamente da Passeata dos 100 mil, ocorrido na cidade do Rio de Janeiro, em 26 de junho de 1968. O ato institucional número 5. Em setembro de 1968, o deputado da oposição, Márcio Moreira Alves, proferiu um discurso na Câmara de Deputados conclamando a população a boicotar os desfiles de 7 de setembro, feriado do Dia da Independência, além de chamar os quartéis de covis de torturadores. O ministro da Justiça pediu autorização ao Congresso para processar o deputado, mas a autorização não foi concedida. Em dezembro, o governo militar então usou esse fato como pretexto para decretar o AI-5, o Ato Institucional número 5, o mais famoso. O ato dava ao presidente o poder de fechar o Congresso, né? O AI-5 foi o principal instrumento de arbítrio da ditadura militar. O general-presidente poderia, sem dar satisfação a ninguém, fechar o Congresso Nacional, cassar mandatos parlamentares, demitir juízes, suspender garantias do Poder Judiciário, legislar por decreto, decretar estado de sítio, enfim, ter poderes tão vastos como os dos tiranos. O governo passa a ter o direito de suspender até o habeas corpus. Tem gente que chega a falar do golpe dentro do golpe. No entanto, Costa e Silva acabou não tendo tempo de saborear os resultados do ato institucional número 5, em decorrência de um derrame cerebral que o tirou do poder. Como resposta à decretação do AI-5, grupos de esquerdas aderiram à luta armada como meio de derrubar a ditadura. Para combater os grupos de esquerda, o governo criou novos órgãos de repressão, como os chamados mecanismos de repressão.
Para o controle da ordem social, o governo Costa e Silva melhora a eficiência dos mecanismos de repressão. Cria a OBAN, Operação Bandeirante, né? Depois o DELPS, que é o Departamento de Ordem Pública e Social, o DOI-CODE, que é o Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna. Então, em fins de 1969, Costa e Silva doente, se afasta e em seu lugar seguiria uma junta militar e em seguida o governo Médici e o endurecimento do regime. No governo Médici, a política econômica adotada pelo governo garantiu altos índices de crescimento ao país. Favorecido pelo bom movimento da economia internacional, o governo conseguiu empréstimos no exterior a juros baixos e realizou investimentos na indústria, na agricultura, no setor energético e na construção civil. As usinas hidrelétricas de Itaipu e de Tucuruí, as usinas nucleares de Angra dos Reis e a ponte Rio-Niterói foram construídas nesse período. O resultado dessa política foi chamado Milagre Econômico Brasileiro. Você já deve ter escutado falar. Então, entre os anos de 68 e 1973, a economia brasileira cresceu em média 11,2% ao ano. Contudo, nem todos os brasileiros puderam desfrutar desse crescimento. A política de achatamento dos salários fez aumentar a concentração de renda e a desigualdade social no país. Além disso, com o aumento do petróleo em 73, os empresários diminuíram os empréstimos e os juros da dívida externa aumentaram. Do milagre, passou-se a alta inflação, a recessão e ao crescimento dos índices de desempregados. O governo Médici ficou marcado pelo aumento de repressão aos grupos que optaram pela luta armada para combater o regime. Muitos desses grupos cresceram com a adesão de jovens do movimento estudantil, que haviam perdido o direito de se organizar e se manifestar com a decretação do AI-5. A repressão a esses movimentos foi brutal. Até o final do governo de Médici, as organizações guerrilheiras tinham sido eliminadas e seus militantes estavam mortos, presos, no exílio ou desaparecidos. Obrigada. Até a próxima. Vamos às nossas atividades.